Presta atenção aí o que este pastor vai falar, este herege. E essa história que quando Jesus nasceu, ele estava ali nasceu no feno, é uma estrebaria, nasceu no meio dos animais, é verdade? Não, isso aí é outra questão. Mas na Bíblia não registra Não registra. A Bíblia fala da manjedoura. Fala da manjedoura. Fala da manjedoura. E aquele presépio que muita gente monta na árvore de Natal, você não tem presépio aqui não, né? Não, aqui não tem. Geralmente é Jesus naquele bercinho de madeira, com os jumentinhos ali, as vaquinhas, aí tá Maria de um lado, José do outro, só os tem três reis jumento, magos. mas não é de presépio. Tem uns jumento por aí, mas não é presépio. E os reis magos, e os pastores e tudo mais. Não foi nada daquilo. Jesus não nasceu... Aliás, até a história do Natal não é bem como o pessoal pensa, porque quando fala do presépio, eu sei que muita gente está pensando naqueles filmes, aqueles desenhos que mostra José chegando desesperado lá em Belém, batendo em porta de hotel, Como né? teria sido? Agora, por que o Evangelho de Lucas fala que ele nasceu na manjedoura? Porque não havia lugar para ele na hospedaria. Na hospedaria. Ele foi para a garagem. Exatamente. É que, na verdade, ali está uma palavra grega, katalúmena, que significa não a hospedaria Hotel Ibis, qualquer hotel, qualquer hotel da vida aí, mas significava um quarto de hóspedes. Eu até pedi a produção, não sei se eles trouxeram para colocar aí uma foto de como seria uma casa da época de Jesus. Tem aí uma foto de uma casa da época de Jesus? Se tiver, vai ficar mais didático do pessoal entender. Olha aí, Céu. Ali é o seguinte, Danilo, essa era uma típica casa da época de Jesus, tá bom? Nós estamos dentro da casa. Aqui você tinha o muro. Quintal da casa, é o quintal da casa. É o famoso quartinho do fundo. O quartinho do fundo. Nesse quintal, aquela portinha que está ali, que você pode ver, onde guardavam as ferramentas, e ali guardavam os animais na época do inverno. E na época do verão eles ficavam aqui fora. E a família sobe aquela escada e a casa tinha apenas um cômodo. Normalmente as famílias tinham só um cômodo. Quando muito, as casas tinham um segundo cômodo que chamava a hospedaria. O quarto de hóspede. O quarto de hóspede. Que eles traduziram, infelizmente, por hospedaria ali. Que não é a mesma palavra para hospedaria na parábola do bom samaritano. Entendi. Que o sujeito cuida do cara na estrada e o coloca na hospedaria. Sim. Aqui, no caso de Jesus, era um quarto de hóspede. Então, normalmente, era para ele ter ficado, mais Maria grávida, no quarto de hóspedes. Mas Lucas coloca uma nota triste. Maria deu à luz a Jesus na manjedoura porque não havia lugar para eles no quarto de hóspedes. E por que não havia? É curioso que Mateus, quando conta a mesma história, falando dos magos vindo, os magos foram à casa onde estava Maria e a criança. Exatamente. A casa. E se a hospedaria não é hotel, mas é um quarto de hóspedes, é como se Lucas falasse assim, Maria teve que dar à luz ao menino na manjedoura porque não havia lugar para eles no quarto de hóspedes. E por que na manjedoura? Lembra que eu mostrei o pátio aqui embaixo? Ali ficava o jumentinho da família, que era a motocicleta deles. Ficavam umas ovelhinhas, que era que dava o leite da família e tudo mais, algumas ovelhinhas, alguns animais, ficavam ali no quintal. Então Maria deu à luz a Jesus ali no quintal e talvez dividiu aquele quartinho onde ficavam os animais, porque não havia lugar para ela na hospedaria. Como é que casa é essa? Uma casa provavelmente de parentes dele. Porque no Oriente Médio, uma coisa muito forte, isso aqui é muito forte, é uma questão de bom tom você receber pessoas na sua casa. Oi, Maria Santíssima, para o missionário Lucas. Galera, hoje eu vou responder. Rodrigo Silva dá a resposta. Ensinar o cara a ler a palavra de Deus, né? Porque o cara parece que não lê a palavra de Deus. Porque o cara, ele foi ter uma entrevista no The Noite com o Danilo Gentili. Aí o Danilo Gentili perguntou para ele como foi que Jesus nasceu. Aí o Rodrigo Silva deu uma resposta que isso é coisa da cabeça dele, né? Porque, cara, protestante, meu amigo, protestante não sabe o que inventar, viu? Protestante, ele... Meu Deus do céu. O cara diz que Jesus não nasceu numa manjedoura, não nasceu no estábulo. O cara diz que Jesus nasceu no fundo do quintal de uma prima de Maria. Olha aí, olha só o que o cara diz. Do fundo do quintal da prima de Maria. Ele não acredita que Jesus Cristo tenha nascido numa manjedoura, no estábulo, ter botado
na manjedoura. Rodrigo Silva é o seguinte, eu não te conheço e nem faço empenho em conhecer qual é o tipo do protestante. Para mim, isso é uma besteira, protestantismo. Porque os pastores não sabem ler a palavra de Deus. Por que eu digo que pastor não sabe ler a palavra de Deus? Porque, Rodrigo Silva, é o seguinte, Lucas 1:2-7 diz que Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu num estábulo. José e Maria foram para Belém. Aí José queria encontrar um hospedagem para Maria, porque Maria estava grávida, perto de dar a luz Jesus, sabe? Aí estava tudo, as hospedagens de lá, né? Estava tudo ocupada. Aí um homem chegou para José e disse, aqui tem uns estábulos. Vá para os estábulos. José e Maria foram para os estábulos. Maria tem Jesus no estábulo. Os 3 reis magros estavam seguindo uma estrela, né? Os 3 reis magros estavam seguindo a estrela. Encontraram Jesus no estábulo, perto de jumentos e de vacas, cheio de animaizinhos. Jesus nasceu na humildade, Rodrigo Silva. Por isso que o rei mago diz, não na glória, mas na humildade. Não na glória, mas na humildade. Jesus nasceu na humildade. Para você ficar sabendo, para você entender mais o que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque os protestantes falam muito mal dos católicos, dizem que os católicos não lêem Bíblia, que os católicos isso, aquilo, outro, os católicos é contra a Bíblia. Meu amigo, nós fazemos tudo o que a igreja nos ensina, tudo o que a Sagrada Escritura nos ensina para fazer. Não é contra você que você despreza a Sagrada Escritura, né? Que vocês nem acreditam na palavra de Deus, como é que vocês querem seguir a palavra de Deus, que vocês não seguem toda a palavra de Deus. Isso é uma invenção de você. Olha o que o Rodrigo Silva diz. Parece que o Rodrigo Silva ele tem que saber ler Bíblia. Rodrigo, eu te digo, se tu quiser aprender a ler Bíblia, eu te ensino, viu? Porque parece que tu é um imbecil que tu não sabe ler Bíblia. Lucas 1:7 diz que Jesus nasceu no estábulo. Rodrigo Silva ele tem que ler a palavra de Deus, porque é o seguinte, a própria palavra de Deus deixa bem claro o nascimento de Jesus, que Maria ia ser concebida pelo Espírito Santo, anjo Gabriel apareceu com Maria, diz que ele ia nascer, né? Bem ave cheia de graça, o Senhor está contigo. O anjo previu até Santa Isabel de ter o João Batista e apareceu no sonho para José. O sonho de José, aí quer dizer que o sonho de José não, mas Jesus vai nascer no estábulo. Cara, a pessoa tem que ler a palavra de Deus toda, não a metade. Lê Lucas 2:7, que você vai ver o que a palavra de Deus fala. Que a palavra de Deus fala. Pois é, galera, essa foi minha resposta para o Rodrigo Silva, este teólogo, né? Paz, uma coisa que eu digo, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, né? Porque, meu Deus, é muita heresia, cara. É muita heresia pro povo protestante. Rodrigo Silva, ele também tem um vídeo dizendo que Miguel é Jesus. Oh, meu Deus do céu. O cara não entende. O cara é asteólogo, né? Ele diz que ele é próprio para a palavra de Deus, mas não lê nada. Como é que vocês vão ver? Essa foi a minha resposta para o senhor Dr. Rodrigo Silva, né? Que não sabe de coisa nenhuma. Salve Maria Santíssima, deixa seu like e é nóis, galera. Capítulo 2. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império.
Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu. E a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. E paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes dele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então, eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecerem sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda.
Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já pode deixar esse teu servo partir em paz. Pois eu já vi com meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para Galiléia, para a casa deles, na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei. Ele ouvia e fazia perguntas a eles. Todos os que ouviam Jesus estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Por que vocês estão me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai?
mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. O versículo do dia é Lucas 2, versículos 6 e 7. Enquanto José e Maria estavam lá em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Considerações sobre o versículo. Sempre me surpreendeu como Deus escolheu colocar seu filho em nosso mundo. Ele poderia ter escolhido qualquer caminho, mas escolheu fazê-lo desta maneira, entrando no mundo durante tempos difíceis em circunstâncias difíceis como um bebê exigindo os cuidados de pais expostos a muitos perigos. Apesar dos desafios apresentados pelo nascimento e pelo seu mistério, José e Maria, juntamente com os que os rodeavam, encontrarão-se no meio de uma grande alegria por esta nova criança. Graças a Deus por tal esperança. Agora a oração. Dê-me um coração de fé, ó Deus, para que eu possa sempre ver sua soberania e graça que vem a mim de tantas maneiras. Estou surpreso que você, o Criador e suporte de todo o universo, tenha escolhido entrar no meu mundo quando criança. Obrigado por confiar na humanidade para que saibamos que, ao entrar em nosso mundo, você nos tornou dignos de entrar no seu. Em nome do seu Filho, Jesus. Amém.